Dessa vez, o advogado, o professor universitário e também especialista em leis ambientais, Pedro Putini Mendes, vai tratar de um assunto muito importante para o produtor, o ITR, o Imposto Territorial Rural. Apesar de ser um tributo federal, a União repassou para os municípios a responsabilidade do recolhimento, da fiscalização e da aplicação de multas para quem não pagou o imposto. O dono de terra tem reclamado das diferenças tributárias entre as fazendas e muitas prefeituras estão notificando esses produtores que precisam ter um laudo agronômico seguindo as regras da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, para não ser penalizado. Vamos conferir as dicas do especialista? Saudações, Pedro Mendes. Saudações, Mauro, saudações a todos que acompanham o Giro do Boi. Queria inicialmente deixar o meu registro aqui de parabéns pelos 5 anos do programa Giro do Boi, extremamente dedicado ao produtor, ao agronegócio e, acima de tudo, informação de qualidade, né? Então, com um pouquinho de atraso, mas deixo aqui os meus parabéns e o mais sincero agradecimento, né, por fazer parte desse time de conteúdo de um programa tão qualificado. E não por outro motivo, né? Falando em assuntos qualificados, hoje o problema que eu trago aqui problema, né? Mas infelizmente quando a gente trata de legislação nem tudo é boa notícia, mas é o ITR. É o ITR porque temos visto aí uma série de bastante demanda de notificações das prefeituras ao produtor rural com relação a diferenças de impostos a serem recolhidos. Então deixa eu contar uma pequena história, contextualização aqui para o produtor saber a origem desse problema e o que fazer. A origem desse problema é que o ITR ele é um imposto federal, mas que ele foi delegado, principalmente a partir de 2008, com um decreto, foi delegado aos municípios, né? Então os municípios têm, se possuírem a estrutura necessária, senão eles perdem os convênios, né? Os municípios têm a competência para fiscalizar, para cobrar, para notificar e emitir esses autos de infração, os lançamentos necessários, enfim. O município ele tem que ter uma estrutura básica, que é o atendimento ao contribuinte, o servidor que possa assinar esses autos, essas notificações, lançamento, autos de infração, e tem que ter, acima de tudo, o sistema de informação de preços de terra. E é por isso que alguns municípios licitaram empresas, certo, para poder alimentar esse sistema e constituir a base, né, que muitas vezes se chama de pauta fiscal dos municípios, com os valores de terra nua e as avaliações das regiões. Bom, e aí com isso, essas notificações que têm saído das prefeituras, elas estão solicitando pagamento de diferença do imposto que o produtor declarou em determinado ano, principalmente de 5 anos para cá, porque depois está prescrito. Então, atualmente, até 2014, 2015, está chegando bastante notificação pedindo diferença de imposto, multa, encargos, né? Alguns outros encargos. Então estão vindo notificações com valores bastante expressivos e que o produtor tem que saber o que fazer. Qual foi o erro? Infelizmente, nós não tomamos um cuidado aí de fazer as declarações provando. O imposto é declaratório, mas ele precisa ser provado. Isso vale para o ITR, isso vale para o CAR, isso vale para o imposto de renda. Então, muitas vezes o produtor tem feito as declarações, o contador fez, mas não provou aquilo que está declarando. E a prova, no caso do ITR, se chama laudo agronômico. Ele é o documento oficial para comprovar aqueles quesitos que estão sendo preenchidos no ITR e que, por sua vez, o laudo atende às normas da ABNT. Um laudo que não preenche os requisitos da ABNT, ele não é considerado válido. Então, esse laudo, quando chega a notificação, o produtor tem 20 dias para apresentar a defesa e, neste momento, não é só recomendável, ele deve procurar os profissionais habilitados a fazer o laudo agronômico. Esse laudo agronômico, cuidado, produtor, escolha um técnico que conheça as normas da ABNT, principalmente a 14653, que é a que faz a base deste laudo, porque esse técnico deve conhecer essa norma. Muitas vezes ele vai na propriedade rural para fazer a avaliação das benfeitorias de campo, do acesso às áreas ambientais, etc. E também alguns laudos têm sido invalidados por conta das amostragens. Então muitos engenheiros às vezes têm deixado
de coletar as amostragens e tem se embasado na pauta do município. Isso está certo? Não, não está certo, porque a ABNT pede amostragens de valores da região. Então, o laudo estando perfeito nos termos da ABNT, esse laudo é apresentado e aí recomendamos também um acompanhamento processual porque eu abri um processo e alguns ritos têm que ser seguidos. O primeiro é a defesa, e depois dessa defesa, se a prefeitura não aceita, ela tem que justificar esse não aceite, e o produtor vai ter 30 dias desse lançamento do imposto para impugná-lo, para entrar com um recurso até o CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E no CARF, qual é a orientação do CARF, da Receita Federal? Tem um laudo agronômico, ele segue os requisitos da ABNT, então esse laudo é válido. Ok? Então, essas são as dicas. Façam um laudo de acordo com a ABNT, procure um técnico que sabe, cumpra os prazos, faça um acompanhamento processual deste caso e aí você vai acabar reduzindo muitas vezes esse prejuízo aí que tem com situações que foram mal orientadas no passado ou que não estão bem esclarecidas no sistema do ITR. Saudações e até a próxima. Bacana, grande Pedro Mendes. E se você tiver alguma dúvida sobre questões de leis agrárias, leis rurais, só mandar um e-mail para a gente, tá? girodoboi@canalrural.com.br. Pode mandar também um e-mail direto lá para o Pedro Mendes e ele vai gravar um vídeo e vai orientar todos os produtores brasileiros, tá bom, pessoal?